Jornalismo na Web e Convergência de Mídias são tema desse circuito FMG especial. O jornalista Luiz Nassif falou sobre jornais, TVs e internet para assessores e estudantes da UFMG. Acompanhe. É um prazer estar de volta aqui a Belo Horizonte. Sempre que eu falo que eu sou de Poços de Caldas, a pessoa fala São Paulo. Eu sempre lembro que os velhos, lá, os antigos lá de Poços, falavam que os da fronteira são os mais nacionalistas. Eu estou infiltrado em São Paulo já há muito tempo. E minha última vinda aqui foi quando houve aquela guerra da Universidade com o Estado de Minas. Foi uma guerra, não sei se vocês sabem, mas foi histórica. Porque a partir daquele enfrentamento que foi feito com o site aqui da universidade, eu divulguei lá no meu blog, e a Petrobras, quando ela montou aquele blog da Petrobras, para rebater os ataques da mídia, foi inspirado no que ocorreu aqui com a Universidade Federal de Minas Gerais. Quando eu enfrentei a Veja, uns 2 anos atrás, foi em cima de novas mídias também. Então, o que está ocorrendo hoje é um fenômeno que estava desenhado lá atrás e hoje está se consolidando, que acabou o monopólio da opinião por parte da que eu chamo hoje a velha mídia, a qual eu pertenci num período que, nos anos 90, principalmente, que foi um período bem interessante também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, deixa eu falar, você está falando do portal, essa mudança que nós estamos fazendo no portal. Eu vou só contar o que são os princípios desse sistema que nós estamos montando, que acho que vai ajudar depois, quando for fazer um retrospecto do que é a internet hoje, vai dar para entender um pouquinho o que nós buscamos aí com esse sistema. Nós estamos montando um sistema que tem esse portal brasilianas.com, brasilianas.org, aliás, que vai ser um portal colaborativo de discussão de políticas públicas. Então, nós temos vários temas, identificamos aí um conjunto de temas que vão ser essenciais para a construção do novo país, nos próximos 20 anos. Em cada um desses temas, as pessoas entram lá, se cadastram. A nossa ideia aqui é ver se convencemos aí parte da universidade que vai entrar lá, se cadastrar e colocar o seu conhecimento lá. Então, dentro desse portal, para cada tema, você vai ter um portal que você tem. Quer dizer, hoje, se eu pegar o meu blog hoje, talvez semanalmente, se for contar período de uma semana, eu recebo, nós, o pessoal do blog, nós recebemos mais informações, mais colaborações, mais conteúdo significativo, importante do que qualquer publicação semanal. Ou seja, o que chega hoje pelas mãos dos leitores tem muita torcida, muito palpite, muita opinião, que faz parte, digamos, desse ambiente de você participar, com opiniões e tudo mais. Mas se for filtrar as informações relevantes que chegam lá, são mais ricas do que qualquer revista semanal. Isso aí, mas sem comparação. Tudo isso mostra o quê? Historicamente, quer dizer, você tinha aquela ideia do jornal, da mídia, como representante da opinião pública, chamado de interesses difusos da sociedade. Quando você monta lá atrás aí a democracia representativa, você tinha lá o executivo, o legislativo, você tinha o judiciário, e surge a imprensa, que seria aquele poder menos burocratizado que representaria os interesses da sociedade. À medida em que os mais poderes, com o tempo, eles acabavam também tendo um conjunto de interesses específicos que podiam distanciá-los da opinião pública. Então, a imprensa caberia esse papel de fazer a crítica representando a opinião pública. Quando você pega o jornalismo hoje, a partir do momento que você tem um jornalismo interativo, que as pessoas entram, participam, você percebe que tudo que ocorreu até agora, em termos de jornalismo, foi anacrônico. Eu lancei um livro em 2002 chamado Jornalismo dos anos 90, que eu abordava lá 20 casos de abusos da imprensa. Abusos terríveis, contra os quais eu me surgia quase que isoladamente. Então a imprensa, todo mundo que criava aquele efeito manada, todo mundo ia numa direção, daí você ficava numa outra direção. E no final do processo, levava às vezes 2 semanas, 3, às vezes 1 mês, você estava certo e o restante errado. Daí você fala, por que eu estou certo, por que eu sou melhor que os outros? Não, eu não sou melhor que os outros. É meramente a postura de você não apostar todas as fichas na primeira versão, que caracterizou sempre o jornalismo.
por conta, eu imaginava, até nesse meu livro, eu vim de forma até otimista, achando que a imprensa ia melhorar por conta do aprimoramento aí, da maior exigência do leitor, mas piorou. Piorou. E quando você olha hoje o jornalismo interativo, você percebe que todo aquele padrão de mídia que vigorou até agora, aquele jornalismo de mão única, não é jornalismo, para falar francamente. Ou seja, a distorção é intrínseca a esse modelo jornalístico não interativo. Intrínseca. Desde lá de trás, quando você começa a ter a imprensa, primeiro a imprensa como órgão de quantidade, depois a imprensa visando o mercado. Então, quando tem 100 anos atrás, lá ou mais, que os Estados Unidos começam a consolidar esse modelo de imprensa, nos anos 20, 30, que a Europa começa a consolidar esse modelo de imprensa, que vive de classificados, que vive de anúncios, do varejo e tudo mais, e que, então, teoricamente, teriam que se dissociar dos partidos, você percebe que todo esse período você tem o fato, você tem a reportagem que tem o fato, você tem a edição. E o próprio fato do jornal ter que esquentar a notícia para torná-la mais atraente para o leitor, já dava margem a toda sorte de manipulações. Nesse meu livro eu descrevo aí um conjunto grande de manipulações que às vezes passavam despercebidas pelos leitores, hoje não mais. Hoje o meu blog, aquele trabalho que eu tinha de pega uma matéria, um factóide, desconstrói, eu não faço mais. O leitor já sabe. Ele aprendeu um conjunto de artifícios que os jornais usam para transformar um conjunto de fatos numa notícia que não necessariamente reflete aquele conjunto de fatos. De que forma que se dá isso? Falsas ênfases. Você pega lá, o Globo hoje é fantástico. O Globo hoje ele dá uma matéria de primeira página que a Veja já tinha dado sobre campanha da Dilma em crise. Daí ele começa, o leitor mandou um comentário, ele ia fazer um comentário, só porque o leitor mandou um comentário definitivo aí, né? Então começa falando que parte da campanha da Dilma queria fazer um dossiê contra a filha do Serra. Então esse é o fato inicial. De repente o negócio deriva para as disputas que tem entre o Lanzetta, o Pimentel e o Rui Falcão. Eles falam, cadê o dossiê? O dossiê desaparece no meio lá. Daí avança mais um pouco, fala que uma das empresas que está bancando o aluguel, a empresa que está bancando o aluguel da campanha do PT é sócia de uma outra empresa que tem problemas no Tribunal de Contas. Daí já embaralha tudo, né? Então, digamos, essa manipulação de ênfases, que já foi feito com mais arte, mas sempre manipulando, né? Em outros momentos, nos últimos anos ela degringolou. Quando você pega os factóides que surgiram nesse período todo aí, essas denúncias, a incapacidade de gerar uma denúncia consistente por parte da mídia, você percebe que algo ocorreu nesse período que não foi meramente o aparecimento da internet, mas foi o fato do jornal, da velha mídia, ter desaprendido de fazer jornalismo. Quando a gente fala a crise da velha mídia, é que eles não conhecem o novo jornalismo. Eu diria, a crise da velha mídia é que eles desaprenderam os princípios básicos de jornalismo. Então, quais são as manipulações? Esse negócio da ênfase, por exemplo. Eu posso vir aqui, eu estava agora gravando um programa eleitoral. Esse programa é para discutir pesquisas eleitorais. O programa tem um monte de informações relevantes aí, análises relevantes. Eu poderia pegar, se eu fosse fazer um jornalismo convencional, eu pegaria uma frase feita no intervalo do programa, uma brincadeirinha feita no intervalo do programa, e essa brincadeirinha no intervalo do programa eu transformaria numa intriga, e essa intriga daria manchete do dia seguinte. Daí você fala, qual a relevância dessa intriga? Nenhuma. Só que eu matei todas as outras informações que apareceram no programa, que foram criadas por essa discussão rica, e substituí por uma intriga. Então, a manipulação de ênfase é um caso típico, onde um episódio clássico aí desse período foi essa questão aí da tapioca, né? O cartão de crédito lá que o ministro usou para pagar uma tapioca de R$5, que foi o auge da desmoralização desse tipo de jornalismo, né? Então, no jornalismo convencional, o que ocorre? O repórter vai entrevistar uma pessoa, volta com 10 informações. Ele joga 7 informações fora, seleciona 3. O leitor não sabe que informação que ele jogou fora e que informação que ele privilegiou.
Então, o leitor não tem acesso ao conjunto de informações para saber se ele usou bem, se ele foi criterioso na escolha das informações. Daí ele pega aquelas 3 informações que ele escolheu e tira a frase do contexto para poder esquentar a informação. Para esquentar a informação, para ser mais atrativo. Então, às vezes você tem uma declaração que, se você for olhar dentro do contexto, não tem nenhuma relevância, você tira e fala assim, não, mas o que ele quis dizer aí foi que ele está criticando o outro governo, ou está descendo o cacete no Lula, ou está descendo o cacete no Serra, para poder criar o clima de intriga. Porque a intriga, o leitor médio é suscetível à intriga. Intriga, fofoca de artista, e todo leitor capta. Agora, a impunidade é total, porque o que interessa para o jornal não é se a informação é certa ou errada, essa informação gera escândalo. Isso é algo que vem desde a campanha do impeachment. A campanha do impeachment foi um dos episódios mais vergonhosos da história do jornalismo. Independentemente de todos os vícios lá do esquema lagoano, do Collor e tudo mais. Quando você vai para a internet, o jogo muda. O jogo muda pelo seguinte, você joga a informação, o leitor vem e te questiona. Então, por exemplo, você pega, estou pegando esses exemplos mais recentes, mas tem exemplos muito melhores se for pegar uma análise de tempo maior, né? Mas, por exemplo, você pega esse negócio do Aécio, seu vice do Serra. Desde o ano passado, você não precisa nem conversar com fonte nenhuma. A lógica diz que ele jamais aceitaria ser vice do Serra. Não tem o que ganhar. Nas eleições até agora, o PSDB cai no colo dele. Se ele ganha com o Serra, ele vai ser o segundo sempre. Se ele perde com o Serra, ele vai ser derrotado numa guerra que não é dele. Daí você pega os jornais que querem que o Aécio seja o vice do Serra. Então você tem ataques ao Aécio. Daí passa um tempo, lisonja ao Aécio. Daí passa um tempo, essa semana na Folha tinha uma matéria, empresários irão pressionar Aécio e chamá-lo. Daí você fala, o que são empresários? Não tem o nome de um empresário. Não tem um empresário. O que são os empresários? Provavelmente devia ser algum amigo do Serra que por acaso é empresário. Se fosse, você fala, esse empresário ele tem presidente de alguma associação, você não sabe. Ele é mais que um, você não sabe. Então esses macetes, se você jogar empresários ou uma fonte, até um belo jornalista, se transformou num belo entrevistador aí, que o coach que brincava que ele tinha uma fonte lá em Brasília que era um anãozinho surdo que ficava embaixo da cadeira da escrivaninha das autoridades lá. Porque ele sempre pegava, outro dia ele teve uma recaída aí, ele pega coisas verossímeis apenas, e daí ele transforma em fato objetivo. Então o final do ano falou, não, já foi fechado um acordo entre o Serra e o Aécio, patrocinado pelo Fernando Henrique Cardoso, tiveram uma reunião, e o Aécio já decidiu, já está tudo... Quem são as fontes? Nenhuma. A fonte é uma fonte em off. O off sempre... É o anão surdo lá, né? O off sempre foi um fator de manipulação fantástico na mídia. Quando você chega nos anos 70, quem tinha acesso ao Goberido Couto Silva era Deus. Tinha uns 3, 4 jornalistas que tinham acesso ao Goberido Couto Silva. Quem não tinha acesso a um sujeito que era um pântico lá de Brasília, chamado Sargento Quinsan. Quinsan era uma figura folclórica que o Goberi mantinha no palácio porque ele gostava, era muito divertido. Então, quem não tinha acesso ao Goberi, publicava fontes do palácio disseram tal e tal e tal coisa. Daí você vê quem eram fontes do palácio, era o Sargento Quinsan. Acho que ele era sargento só por gentileza do Goberi, porque eu acho que ele era cabo mesmo. Né? Ele ficou sargento lá, então... Você não dizia que era o Sargento Quinsan, então valia tudo. Podia ser o Goberi ou podia ser o Sargento Quinsan. Então, essa forma de manipulação do off, ou de você pegar coisas... Vem cá, esse jornalista que eu estou falando, que ele tinha um anãozinho surdo como fonte, o que ele publicava era verossímil ainda. Tinha alguma verossimilhança. Nesse caso do Oeste não tinha, mas em outros casos ele tinha verossimilhança. Mas você olhava, você falava, pode ser ou pode não ser. O que separa algo que pode ser de algo que pode não ser? Informações objetivas, não apenas o off. Mas o off sempre foi utilizado como um grande fator de manipulação. O outro fator era a frase fora do contexto, do qual o nosso conterrâneo Eurípides Alcântara foi o grande craque aí com aquele clássico aí do boi mate, que você já, toda a escola acho que já ensina, né? Você sabe o boi mate o que era, né? Aquele 1º de abril lá em
2 ou 3, que uma revista científica, como 1º de abril, diz que o cientista McDonald's, da Universidade de Hamburgo, ele conseguiu cruzar tomate com boi, e deu uma carne que já nem precisava de tomate. Que era o 1º de abril da New Science, daquela revista, né? Daí chegou para o Eurípides. Daí o Eurípides falou, puxa, grande matéria, vamos repercutir. A repercussão é outro fato interessante. Daí ligou para o correspondente na Alemanha e falou, vamos repercutir isso aí. Ele falou, olha, eu acho que é 1º de abril. Ele falou, você não é pago para pensar, você é pago para cumprir a pauta. Daí pegou um repórter e falou, vai lá no Instituto de Biologia da USP e pega uma repercussão lá com o professor lá. Ele pega o coitado do professor. O que o senhor acha desse cruzamento de boi com tomate? Porque eles já tinham batizado de boi mate, né? O professor fala, isso é maluquice, isso é impossível, isso não existe, pô. Mas o repórter tinha que sair com a frase. Mas suponhamos que existisse. E o professor falou, se existisse, seria o maior feito da história da biologia. Segundo o professor fulano de tal, é a história da biologia. Então, esse tipo de jogadas que eram permitidas, por exemplo, você pega a edição. Esse angu todo que deu com a Dilma, aí, que a Folha fez aquele carnaval, que a Dilma disse que quem saiu do Brasil no tempo da ditadura era covarde. Vocês se lembram daquilo? Quem colocou aquela frase, quem saiu do Brasil, foi uma editora da Folha chamada Vera Magalhães, não foi a repórter. A repórter que cobriu o evento lá, quando escreveu o que ela falou lá, e em nenhum momento tinha quem saiu fora do Brasil. Foi incluído pela editora Vera Magalhães no dia que, na hora de editar. Como que o leitor fica sabendo? Hoje ele fica sabendo porque tem internet. Antes não ficava sabendo. Então isso aí permitia você, um conjunto de fatos, é interessante, né? Porque quando os americanos pensaram lá na imprensa como quarto poder, eles imaginavam uma imprensa competitiva. Então a imprensa, que se um jornal pisasse no tomate aqui, o outro apontaria. Então, essa disputa entre jornais permitiria o equilíbrio entre eles. Então, como que você fiscaliza um jornal? Você fiscaliza um jornal, que nem você vai fiscalizar um balanço. Se a empresa, o empresário permite que haja manipulação na empresa, caixa 2, tudo, ele perde o controle sobre a própria empresa, porque o balanço não reflete o que está acontecendo na empresa dele. O que ocorreu com o jornalismo nos anos 90 e nos últimos anos aí, foi que nessa ânsia inicial de buscar a qualquer custo aí um escândalo, se aboliram todas as formas de filtragem e de controle sobre a informação. Até os anos 80, você tinha um jornalismo muito rigoroso, até por conta da ditadura. Se você errar a informação, se você acertasse muita informação, você estava ferrado. Mas se errasse a informação, você estava mais ainda. Então você tinha filtros muito... E era um país mais simples também de descobrir. Era mais simples, era um país que era pequeniníssimo, né? Esse país da mídia, esse nosso país aí da classe média dos anos 70 e 80 era desse tamanico. O país empresarial desse período desse tamanico. O Brasil era Rio, São Paulo, depois começa a entrar Brasília, só. Então era um jornalismo simples de fazer, que você tinha mais controle. Quando vem os anos 90, a campanha do impeachment leva os jornais brasileiros, a mídia de opinião. O que é a mídia de opinião? São os grandes jornais, 3, 4 jornais Rio e São Paulo, 1 ou 2 revistas, o Jornal Nacional, um jornal de Brasília, que é o Correio Brasiliense também, eles são a mídia de opinião, porque eles cobrem os temas nacionais, e o que eles falam são repercutidos pelos demais jornais, rádios e televisões regionais. Que era esse modelo clássico antes do aparecimento da internet para disseminação da informação. Esse pessoal, em todo lugar, em todo país do mundo, a imprensa de opinião é um quarto poder, efetivamente, porque ele tem algumas qualidades intrínsecas que não tem na imprensa popular, por exemplo. Você pega o New York Times, o próprio Washington Post, você pega o Financial Times, são jornais que são sóbrios, embora tenham posições políticas, ideológicas, são rigorosos com as suas informações e são seletivos na pauta. Então, eles tratam de temas relevantes. Aqui no Brasil, quando nós começamos aí a ter uma sociedade civil nos anos 80,
que os jornais se transformam nos representantes da sociedade civil, chega a campanha do impeachment, que permite aos jornais baterem recordes de tiragem e de respeitabilidade, embora fazendo um jornalismo péssimo. O jornalismo da campanha do impeachment foi o pior. Olha, só foi superado recentemente com essa onda dessas 36 capas da Veja aí contra o Lula. Coisa mais incompetente que eu já vi na vida, né? Eles acham o seguinte: se eu fizer uma capa contra o Lula, eu afeto X. Se eu fizer 36 capas, eu afeto 36X. É de uma ignorância monumental. Monumental. A mesma coisa é o seguinte: se eu tomar um copo de vinho, eu fico muito satisfeito. Se eu tomar 36 copos de vinho, eu vou ficar 36 vezes mais satisfeito. Eu morro. Meu fígado acaba. Então, digamos, essa falta de visão e de competência para entender esses ciclos da opinião pública, o que é excesso de escândalo e tudo mais, marcou a imprensa já nos anos 90. Quer dizer, quando veio a campanha do impeachment, houve todos esses abusos. Porque você fica um mês falando que o Collor era suspeito, um mês dizendo que ele era cercado de suspeitos, um mês dizendo que ele era suspeito, depois mais um mês dizendo que ele era ladrão. E daí a campanha não acabava, tinha que ter assunto todo dia. Então você passa a dizer que ele cheirava cocaína pelo supositório lá, velho. Supositório. Eu tinha uma filha de 12 anos e falava: papai, mas como é possível isso? Eu falei: filha, nem pelo nariz eu sei como é que é. A gente via aqueles circos lá em Poços de Caldas que tinha umas mulheres que faziam umas coisas mágicas, mas fumar pelo traseiro. Eu nunca vi, né? Mas aquilo, como o povo, o leitor queria aquilo, ele queria sangue, ele queria ver o Collor ser massacrado, tudo era aceito. Então o repórter saía com a incumbência seguinte: volte com o escândalo. Se for bem fundamentado, ótimo. Se não for, também tanto faz. E para fundamentar, você precisa de tempo. Então o repórter que saía, buscava informação, falava: essa informação é falsa. Pô, você tirou a minha manchete. Você criou um desestímulo ao jornalismo nos anos 90 extraordinário, que acabou gerando essas porcarias que tem aí na Veja, no Globo e tudo mais, porque o símbolo do jornalismo era a total irresponsabilidade, era o padrão Paulo Francis, que tinha talento, mas aquele padrão do ataque, da arrogância de você fuzilar pessoas, reputações e tudo mais. Então, o jovem jornalista, quando ia para a grande imprensa, o sonho dele era, com o tempo, poder ter esse poder de fuzilar pessoas, fuzilar reputações e se mostrar o poderoso, né? Sem entender que, do outro lado, você tinha uma interação com a opinião pública. E um dos pontos centrais da opinião pública em país democrático é o seguinte: todo excesso de poder cria anticorpos na sociedade. Se perguntar por que o Dirceu caiu, eu diria que foi muito mais pelo excesso de poder que ele demonstrou antes. O Sérgio Mota, aquela campanha contra o Sérgio Mota, é pelo excesso de poder que demonstrou. O Collor caiu muito mais pelo excesso de poder, pela arrogância que ele demonstrava. O Fernando Henrique, a grande parte da impopularidade dele é aquela arrogância do príncipe que abomina qualquer coisa de Brasil. Então, os jornais sempre se valeram, digamos, dessas figuras que tentavam representar o superpoder para fuzilar. E esse é um exercício jornalístico fantástico. Você pega o superpoder, você vai lá, malha e derruba, e o leitor te consagra. Ao longo dos anos 80 e 90, a imprensa criou aqueles vampiros, sabe? Aqueles personagens que sempre falavam: não, ele tem que morrer para o Brasil poder ser salvo. Daí morria e ressuscitava. Se você pegar a maneira como foi feito o jornalismo dos anos 80 para cá, você criou o monstro Paulo Maluf. Você tinha que destruir de qualquer maneira. Se destruísse, o Brasil melhorava. Daí veio o monstro Quércia. Você tinha que destruir de qualquer maneira. Daí veio o monstrinho Fleury. Daí veio o super monstro Collor. Então, em cada período, a imprensa criava aqueles mitos, aqueles super adversários, que parecem esses monstros desses filmes, a trilogia dos Anéis e tudo, e ela era o Sir Galahad, que ia contra aqueles monstros para salvar o Brasil. E de monstro em monstro, quando você entra na fase final e entra agora a internet, você passa a descobrir que o grande monstro que foi criado nesse período, e que houve uma degringolada nos últimos anos, é a própria mídia. Hoje ela está provando dessa estratégia de criar os monstros para
que no fundo eram pessoas, ou políticos, podiam ser da pior espécie, mas que estavam longe de se configurar com aquele poder que a imprensa os desenhava aí para poder mostrar que ela era o Ciro Galahad defendendo as virtudes e tudo mais aí. Nesse período todo, como que a imprensa se impunha antes da interatividade? Digamos que a imprensa abordasse 30 temas aí no jornal, em sua edição. Você conhece 2. Aqueles 2 que você conhece, você olhava e falava, nossa, mas que superficialidade. Rapaz. A Veja hoje é a única revista do país que você pega os 20 temas, você pode saber que os 20 estão errados. Porque ela é absolutamente primária. Mas outros jornais você falava, pô, escreveu aqui sobre medicina. Eu sou médico, está tudo errado aqui. Mas escreveu sobre política. Eu não conheço política, então ele pode estar certo. Mas escreveu sobre economia, não conhece economia. Quem conhece economia olha e fala, está tudo errado, mas eu não conheço medicina. Então você tinha um desequilíbrio da informação em favor do jornal. Porque aquilo que eu, como leitor especializado, via que estava errado, eu contava para os meus amigos aqui. Ficava entre nós aqui. Então, na soma final, o jornal tinha muito mais informações do que os seus leitores individualmente. Quando vem a internet, o jogo vira. O jogo vira porque se eu jogar 20 temas levantados por um jornal, jogar no meu blog 20 temas, para cada um dos temas você vai ter lá uns 50, 60, 100, 40 comentários lá, muitos meramente opinativos, mas você vai ter 2 ou 3 comentaristas que vão desconstruir aquela matéria. Então, desconstruindo, você dá destaque para aquele comentário vai para outros blogs, vai pelo Twitter, tudo, e pronto. Então, a soma de conhecimento que os meus leitores têm dá de 10-0 na soma de conhecimento dos jornais. Então, inverteu a posição hoje. Inverteu a posição. Então, hoje, você tem outros passos aí para se dar para montar uma estrutura que possa combater de igual para igual os jornais. Mas hoje eu digo para vocês, eu pego o meu caso lá, do meu pessoal lá. Eu sempre digo que o blog lá é uma construção do conhecimento, é uma construção coletiva lá. Eu digo que o blog, como uma comunidade de conhecimento, ele está de 10-0 em qualquer jornal, em qualquer revista. Televisão, nem se fala, porque a televisão tem suas características, aí é um achismo assim, bem simplificado, né? Então, a partir do momento que você começa a trazer o leitor e ele a construir a informação deixa de ter dono. O que vai ser o jornalismo do futuro? Esse futuro que já está próximo aí, o conceito já está maduro. Daqui a alguns anos vão aparecer veículos que vão estar já dentro desse conceito aí. Eu jogo uma informação X, vem o leitor e completa com um conjunto de observações. Qual o trabalho do repórter? Vai voltar a velha figura do redator aí, que nos anos 80 teve um papel relevante. O redator era o sujeito que pegava as diversas matérias dos repórteres, consolidava e dava um texto uniforme, filtrando aí exageros e tudo mais. O papel do repórter vai ser de mediador. Ele vai pegar aquele conjunto de informações públicas, né, que estão expostas no blog, vai fazer suas pesquisas, vai buscar suas fontes também e vai compor uma matéria que tem que refletir fielmente o que está lá. Se não refletir, o pessoal lê e fala, vem cá, você ignorou esse argumento. Agora, qual o jornalismo que é mais fácil de fazer? Esse jornalismo que você tem que sintetizar, ser um moderador, não ignorar nenhum argumento relevante, ou esse outro que eu pegava 10 informações, jogava 7 fora, não dava satisfação para ninguém, publicava 3, eu fazia 2, eu distorcia, a terceira o editor distorcia. O jornalismo vai começar agora. Por que os jornais hoje, permanentemente, diariamente, eles se expõem a ser desmoralizados pelos blogs? Porque não sabem fazer diferente. Não sabem fazer diferente. Tem alguns leitores lá que falam, pô, mas não é possível, você está distorcendo tudo, porque todas as denúncias que eles fazem, você diz que estão furadas. Eu digo que todas as denúncias estão furadas. Aí você fala, pô, por que estão furadas? Porque para criticar o governo tem que inventar? Coisa nenhuma. Um governo, qualquer empresa grande, você ter escândalos consistentes, é a coisa mais óbvia do mundo. A coisa mais óbvia do mundo, você levantar escândalos. É impossível uma baita de uma estrutura que mexe com 500 repartições, com interesses políticos daqui, daí não tem escândalo consistente. Por que os jornais só dão escândalos furados? Porque perderam a capacidade de fazer a reportagem consistente. Então, só quando entra o dossiê lá, furado e tudo lá,
Que eles pegam e daí o que eles fazem? A reportagem é o trabalho de edição. Escândalo, o ministro gastou R$5 comprando uma tapioca com cartão corporativo. Eu vou te falar, a melhor coisa que poderia ocorrer com quem faz a crítica à mídia é ter uma denúncia consistente e você vem falar, essa denúncia é consistente. Mas desaprenderam totalmente. Mas voltando ao jornalismo, aí que entra esse novo quadro que vem pela frente. Quando você entra no jornalismo colaborativo, não colaborativo apenas, mas quando você se expõe à crítica do seu leitor, então todo esse conjunto, primeiro você não pode mais ter essa parcialidade que marca hoje o trabalho jornalístico, é plena liberdade, né? Liberdade para manipular, desde que seja na direção pretendida pelo aquário, né, pelos editores lá, você tem direito de matar, né? A partir de agora, não. Primeiro que você vai ter que, o repórter, ele vai ter que, dentro daquele emaranhado de informações que ele vai receber, hoje, com qualquer tema, eu tenho, o que eu vou ter para compor a minha matéria? Eu vou ter as entrevistas que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, as dicas que os leitores me passaram e as informações que os leitores me passaram. Então, em cima disso, tem que compor uma matéria em que todo mundo sabe do conjunto. Então, eu vou ter que ser fidedigno para reproduzir a discussão, mas quando eu destacar no meu lead tal ângulo lá, vai ter questionamento também. Por que você destacou esse ângulo e não aquele outro ângulo? Então, veja que não vai ser vida fácil de jornalista, não. E com isso, você começa a jogar no lixo, o que já era lixo, mas era um lixo empetecado, que é essa facilidade da edição e da manchete chamativa, que não reflete a realidade. Hoje, se vocês quiserem ter o exemplo mais bem acabado do pior jornalismo que já se fez na grande imprensa nos últimos 40 anos, assinem o Globo. Aliás, o Globo, para mim, hoje é o maior exemplo do fim do jornal impresso, porque as organizações Globo têm a CBN, que é influente, tem a Globo News, que pega um público mais qualificado, tem o Jornal Nacional, tem o G1, que é o melhor portal hoje de informação, e tem o Globo, que é um lixo. Por que ficou lixo? Porque ficou irrelevante para a formação de opinião. Então, digamos, esse negócio de você manipular a informação, todo esse conjunto de truques, que antes era feito com mais talento aí, hoje nem com mais talento é feito pelo leitor, porque ele já sabe, ele já conhece o truque. Esse negócio do esquentamento da informação, de tirar fora do contexto, de pegar aquela fita gravada lá e colocar uma frase. Esse meu livro, quem tem aí o jornalismo dos anos 90, eu abordo esse negócio de entrevista. Uma vez pega manchete, 300 horas de gravação do escândalo da Sudene. Que tem escândalo na Sudene, a gente sabia que tinha. Daí 300 horas ela colocava fatos chocantes, escabrosos, pararé, pararé, pararé. Daí faz um apanhado num box dos principais trechos das 300 horas de gravação. Não tinha um relevante. Não tinha um relevante. Não quer dizer que não tivesse escândalo, não. Quer dizer que o material que ela tinha era paupérrimo. Não tinha uma frase, entre aspas, relevante. Mas fazia aquele carnaval e o leitor pegava. O leitor entrava naquela onda. Tanto que essas campanhas conseguiram derrubar Renan Calheiros, conseguiram... Mas como que essa falta de escrúpulo e essa seletividade na denúncia era utilizada pelos jornais? É o seguinte, no nosso modelo político, é um modelo torto, se você quiser pegar escorregões, para dizer o mínimo, né, até os grandes escândalos, de qualquer pessoa você pega. Com a falta de limites da mídia, se você quiser transformar qualquer fato em escândalo, você transforma. Qualquer fato. Você pega um fato absolutamente banal e coloca uma manchete escandalosa, fica um escândalo. Então, em cima disso, os jornais passaram a ter um poder sobre a opinião pública e sobre o jogo político, eu diria inédito da história do país. Se você for pegar a redemocratização brasileira, dos anos 80 para cá, a maior força política não foi Collor, não foi Fernando Henrique, foi a imprensa, essa imprensa de opinião. Folha, Estado, Veja, durante algum tempo o Jornal do Brasil, que saiu do jogo depois, Isto É também, que saiu do jogo, Jornal Nacional, e os outros entrando de uma forma secundária aí. Mas se mandou no jogo político esse tempo todo. Por quê? Porque nós não tínhamos sociedade civil. O que nós estamos vendo agora, esse fenômeno todo,
que a internet faz parte também, é o nascimento da sociedade civil brasileira. Veja bem, nós tivemos, se pegar ao longo do século XX, nós tivemos lá predomínio agrário. Daí começa a surgir a industrialização. Daí você começa a criar uma ideologia da industrialização que acaba se concentrando em São Paulo. Daí, no certo período, você entra a financiarização da economia, uma ideologia que pega o Rio de Janeiro e pega São Paulo. Na fase mais relevante para a formação cultural e social brasileira, que foi no período que se completa a industrialização brasileira e a urbanização, você tem aquele grande êxodo rural que as cidades começam a aumentar, foi o período militar. E nesse período foi abolida toda a forma de organização social. Mas nem reunião de condomínio a gente fazia porque corria risco lá de alguém tentar. Olha, isso aí, hoje parece piada, mas era um fato relevante na época. Você não fazia nem reunião de condomínio. Então, no momento em que o país ganha consistência, completa o processo de industrialização, fica uma das 7 economias, maiores economias industrializadas. Depois ele perde um pouco o pé nos anos 80 e 90. Você não tinha sociedade civil. Daí acaba o regime militar. E o poder vem para os civis. Quem que é a sociedade civil? A sociedade civil passa a ser meia dúzia de pessoas de São Paulo que tinham acesso aos jornais de São Paulo, revistas de São Paulo, e, por extensão, aos jornais do Rio de Janeiro, que já tinham perdido o predomínio, apesar do Jornal Nacional, tinham perdido o predomínio de formação de opinião. Meia dúzia de pessoas. Nos anos 80 era gozado. Cada episódio que tinha, assim, mais chocante, esse pessoal se reunia no Tuca, em São Paulo, fazia um discurso, alugava um avião, ia para Brasília, reclamar lá com o presidente da República, com o Congresso, ganhava manchete dos jornais, e era essa manchete que garantia o poder político para esse pessoal. Então você tem, nos anos 80, um novo sindicalismo que surge, com o Lula, que é uma força organizada, e essa sociedade civil, que no fundo refletia apenas, no primeiro momento, o poder da mídia naquele período. E daí se forma o que o Franklin, botava do Globo, escreveu lá, aquele negócio da pedra na água, né, no lago. A imprensa criava um fato, aquele fato gerava nas rádios, nos jornais regionais, repercussão até atingir a opinião pública. E daí você conseguia derrubar presidentes, você conseguia eleger presidentes e tudo mais. Esse poder da imprensa nos anos 90 calhou também com os ecos aí de Watergate, que foi um fato marcante na história do jornalismo, porque pela primeira vez um jornal conseguiu derrubar um presidente da República. Então o que nós tivemos nos anos 80 e 90 foi seguidamente, não apenas agora houve um exagero efetivamente, mas com o Collor houve a queda do Collor, uma tentativa no segundo governo Fernando Henrique Cardoso de derrubar o governo, meramente como demonstração de força, você esticar os músculos. Então os jornais criavam um escândalo reiterado, esse escândalo que eu sempre brinco, é um priapismo midiático, né, que você tinha que ter um orgasmo por dia, né? E como você não conseguia produzir um orgasmo por dia, qualquer fato você transformava em denúncia, né? E esse poder foi exercido nos anos 90 com estragos terríveis. Não apenas para a estabilidade democrática do país, como os assassinatos de reputação que foram cometidos nesse período. Escola base, o Semiguer, tantos casos aí que eu retrato nesse meu livro aí. 20 casos aí que eu retrato. Quando chega essa década aí, que vocês, anos 2000 aí, anos 80, 90, a gente fala, anos 100, né? Quando chega essa década, você tem um fato novo que ocorre, que é o seguinte: os jornais de crise, todos eles, que se endividaram muito nos anos 80, com aquela facilidade de acesso a capital externo, ganharam muito dinheiro com a apreciação do câmbio, que aumentou barbaramente a rentabilidade dos jornais, porque papel é o maior fator de custo, é dólar, né? Quando vem a desvalorização, eles quebram. E entram nos anos 90 com uma baita insegurança em relação à situação financeira deles e em relação à entrada de novos atores do mercado. Quer dizer, com a internet começam a surgir grandes grupos na área de telefonia, grandes grupos de mídia, mesclando aí notícia e entretenimento. E eles ficam naquela situação, aquela insegurança, porque não sabiam trabalhar mais a nova mídia que estava vindo pela frente e não sabiam mais trabalhar o seu próprio negócio.
que a partir de 95 passa a haver uma queda sistemática na circulação de todos os jornais da chamada grande imprensa. Por quê? Porque como eles não delimitaram o campo entre o jornalismo sensacionalista e de opinião, a partir de um certo momento o leitor fala, mas sensacionalista por sensacionalista, eu prefiro comprar o jornal sensacionalista e sair do jornal de opinião. Começa a envelhecer o seu público, a rapaziada começa a ir para a internet, primeiro a rapaziada, depois os leitores mais críticos, aí começam a ir para a internet também. Então, dentro daquela insegurança, eles passam a seguir um padrão terrível, que é o padrão Murdoch. Você pega o Otavinho aí nessa linha da Folha, ele cita o Murdoch, né? Quando você pega a Veja, essa maluquice que virou a Veja nos últimos anos, influência direta dos sul-africanos. Onde que se dá essa influência? O pessoal diz o seguinte, nós temos ainda esse poder político da mídia, de controlar a opinião pública, ou uma parte expressiva da opinião pública. Então vamos usar esse poder para consolidar a nossa travessia para uma margem segura aí nesse momento de turbulência. E daí a imprensa cai de cabeça nas grandes jogadas políticas e comerciais. É o que explica aí essas loucuras que ocorreram nesses últimos anos. Inicialmente eles fazem o quê? Aproximação com o Daniel Dantas. Principalmente Veja e Folha, a defesa que fazem do Daniel Dantas é algo escandaloso. Né? Escandaloso, fuzilam a reputação de juízes que se surgem contra o Daniel Dantas, fuzilam jornalistas que ousam apontar o Dantas como o financiador do mensalão, e sempre achando o seguinte, queriam uma parceria com o mercado, e quem acenava com essa possibilidade, com os fundos de investimento, para poder ter parceiros aí para enfrentar as empresas de telefonia, e o Dantas é o cara que se apresenta. Né? E aí, essa falta de critério jornalístico é utilizado para jogadas que, se fosse um país com uma justiça mais moderna, daria inquéritos criminais. Inquéritos criminais. O que a Veja fez nesse episódio da Folha, nesse episódio da Satyagraha e do Dantas, as jogadas para defender o Dantas, para manipular a informação, para espalhar dossiês que eram utilizados nos processos do próprio Dantas. Esse rapaz aí que virou um repassador de dossiê, agora está sendo gradativamente afastado da Veja. Né? A maneira como o Roberto Tivita permitiu que fosse cometido assassinato de reputação, porque ele garantia, o advogado garantia o pagamento da indenização. Esse vai ser um dos episódios mais vergonhosos da história da mídia. Isso aí surge em 2005, mais ou menos, quando vem a crise do mensalão, e os jornais acham que podem derrubar o governo legalmente constituído, que era o Lula, assim como derrubaram o Collor, e voltaria aos tempos de glória dos anos 90, e o próximo presidente que entrasse no poder comeria na sua mão, e eles conseguiriam, através do controle do governo, impedir a entrada dos novos competidores. Então, veja bem, que você tem dois ângulos desse jogo. Você tem, digamos, a nova opinião pública que estava surgindo, hoje com a internet, esse florescimento de opinião em todas as partes do Brasil, blogs, sites, um Brasil que está todo mundo vindo à tona, aí dentro do mesmo ambiente tecnológico que a internet. Então, esse Brasil novo, essa inclusão social, passou a ser tratada, a ser uma ferramenta de exercício do mais abjeto preconceito que eu já vi na mídia aí, que a expressão máxima é esse imbecil, a cara do brasileiro aí, que é um livro que é abominável do ponto de vista acadêmico, que trata a elite como sendo portadora de todas as virtudes, porque faz um conjunto de perguntas. Eu não sou contra a elite, não. Eu acho que todo país tem que ter a verdadeira elite mesmo, a intelectual e tudo mais. Né? Mas eles tratam como portadores de virtude e todo pessoal de classe de renda baixa como defensor de princípios não civilizados aí, né? Então você tem de um lado, digamos, a mídia sentindo a classe média, o aparecimento desses novos atores, são atores que vieram para ficar. Eu diria que a grande obra política do Lula é ter entendido que o Brasil vai se construir com a multinacional e com a pequena empresa, com o agronegócio e com a agricultura familiar,
com a empresa que vende produtos e a bolsa, e o sujeito da Bolsa Família que começou a comer mais. Tudo faz parte de um todo, que é uma visão, com o discurso dele, parece uma visão simples, mas para chegar a essa síntese aí, é um trabalho do cão. Eu escrevi o meu livro, Os Cabeças de Planilha, alguns anos atrás, dizendo que o país ia dar o salto quando todas essas pontas que constituem o Brasil moderno passassem a se enxergar e enxergar o conjunto. E o conjunto é o pessoal que faz inovação, é o pessoal que faz programa de qualidade, é o SUS, é a multinacional brasileira, é essa visão de conjunto aí. Então, quando entram esses novos grupos, porque toda fase de grandes transformações, você tem duas forças que se degladiam aí. Você tem as forças civilizatórias, que sabem que vai se completar o processo, quando todo esse pessoal estiver integrado e participando do jogo, sem querer fazer uma nova Bastilha, sem querer estimular a guerra, e você tem as forças do obscurantismo, né, que são aquelas que querem, de um lado, ou impedir a entrada desses novos agentes, ou, de outro lado, querer manipular para tentar derrubar os anteriores. Então, digamos, esse trabalho de você consolidar um país com todas essas forças é um trabalho ciclópico, onde a opinião pública, onde a mídia, a responsabilidade da mídia é fundamental. De você trabalhar pela tolerância, trabalhar por entender que você não tem uma linha A ou B, você tem um conjunto de atores aí que tem que ser compatibilizados assim, em torno de um projeto único aí de crescimento do país, inclusão social, melhoria das condições de vida, né? Mas o que se houve nesse período foi essa intolerância por conta de alguns paradoxos dessa porcaria de mídia, né? Uma, usando esse negócio, o fato da classe média ter empobrecido e essa nova classe ter surgido, explorar isso para estimular o preconceito, o ódio de classe e até o ódio racial. Mas eles queriam o quê? A partir disso, você criar um movimento, tipo que a mídia venezuelana fez com Chaves, embora talvez com Chaves ela tivesse mais argumentos, que parece também minuto de aeroporto, aquele lá. Eles queriam esse poder para poder empalmar o poder, de fato, e impedir a internacionalização da mídia aqui, a entrada dos grupos estrangeiros. Ou seja, de um lado, eles se apresentavam como os defensores da modernidade. Não queremos esse país com um Estado forte, nós queremos, o mercado tem que resolver. Mas, por outro lado, eles queriam impedir qualquer competição de mercado, né? Então, quando você defendia a produção, você vê que paradoxo, você defende a produção nacional. Então é o seguinte, eu quero que haja aqui um câmbio que valorize a produção nacional contra a produção estrangeira. Eu não estou diferenciando multinacional e empresa brasileira. Eu estou diferenciando produção interna e produção externa. Se é feito por multinacional ou por empresa brasileira, tanto faz, porque vai gerar emprego, vai gerar impostos, vai gerar bem-estar aqui. A mídia, sempre que tinha esse tipo de posição, qual é o discurso dela? Estão querendo criar um cartório, assim, assado. A hora que entra no mercado de opinião, qual que é a posição que eles estão fazendo agora aqui? Queremos proibir que grupos com mais de 30% de capital internacional possam produzir informação, nem que seja no Brasil. Por exemplo, você tem a Telefônica que tem o Grupo Terra lá. Jornalistas brasileiros produzindo informações no Brasil, eu diria, com muito mais credibilidade, com muito mais seriedade do que Folha, Globo e tudo mais. Eles não querem porque tem 30%, porque o capital é estrangeiro. Então é um jogo mais anacrônico, porque eles posam como se fossem, digamos, os internacionalistas e tudo, e no fundo são os mais atrasados. Eles têm aquela visão agrária. Ele me lembra algumas cidades de interior que eu morei, São João da Boa Vista, lá que você tinha lá, os fazendeiros não queriam que chegassem indústrias, porque ia encarecer a mão de obra deles. Não via que criava um mercado maior lá. Assim. Então esse pessoal representa o que de mais anacrônico e atrasado esse país já teve, mas pintando como se fosse algo internacionalista. Somos os defensores do mercado, tudo que se faz no exterior é bom, tudo que você tenta fazer aqui já em princípio, já se põe para baixo, porque nós somos incapazes de produzir algo de valor aqui, algo próprio aqui. Até que vem o maior estadista brasileiro, chamado Senhor Crise, e revira tudo de pernas para o ar. O senhor Crise é fantástico. O senhor Crise, o pessoal fala do Getúlio, Lula, o senhor Crise que é o craque aí, né? O Brasil, o grande saldo do Getúlio foi quando o senhor Crise veio em 32, 33 aí, o Brasil quebrou, então o Getúlio foi obrigado a interromper o livre fluxo de capitais,
acabou aquela jogatina que vinha desde o final do século XIX, então aquele dinheiro teve que cair na economia. Foi muito feliz aí, permitiu a industrialização brasileira, né? E agora veio a crise, 2 anos atrás, e obrigou o Lula a sair daquela armadilha do Banco Central, a tomar um conjunto de medidas proativas na área econômica, e de repente, todo aquele trabalho de desconstrução do Lula passa a ser desconstruído pela imprensa internacional, que entra no Brasil através da internet. Daí você tem consagração da Spiegel aqui, El País aí, Le Monde. Qual é o Brasil que você tem hoje aí? Nós estamos entrando agora na fase... Olha, eu vou dizer, até algum tempo atrás eu achava que eu não ia ter esse privilégio em vida de ver o que eu estou vendo. Agora, felizes são os senhores que vão entrar novinhos ainda nessa nova fase, né? Mas o Brasil que está vindo agora é o Brasil que você tem uma última batalha civilizatória para ser enfrentada, que é a batalha da mídia, o controle da opinião. Porque essa falta de informação, a maneira como a informação foi manipulada esse tempo todo, foi o principal obstáculo para o Brasil se dar conta de que tinha condições de sair daquela inércia, daquela baixa autoestima e buscar grandes metas, né? Então, como tudo estava errado aqui, qualquer plano que você fizesse aqui não dava certo. Aí, de repente, você fala, vamos fazer um plano de habitação popular, 1 milhão de casas. De maluco, não é possível. Aí você cria o mercado. Põe dinheiro. Arruma um mutuário. Tem mercado. As empresas se organizam e vão atrás do mercado. Aliás, Minas teve um papel muito importante com o Brimo aqui da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Como é que ele chama? Paulo... Não vou lembrar o nome dele, Paulo Simão. Mas eu guardo o nome que é um grande empresário aqui que entendeu bem essa nova dinâmica que está vindo por aí, né? Então, quais são os fatores principais que estão levando a esse recomeço aí? Não é recomeço, estão levando a essa passagem final para o desenvolvimento. Você tem, de um lado, a interiorização do desenvolvimento. Pela primeira vez, graças ao Bolsa Família, veja bem, a gente fala da atividade política aqui como se fosse a pior coisa do mundo, só tem porcaria, o mercado que resolve, o mercado que é bom para o desenvolvimento, não estou nem dizendo para a parte social. A lógica é o seguinte, se seguir o mercado, aquele negócio da lição de casa, do Palocci, do Malan, tantas figuras aí, né? Se eu seguir a lição de casa, fizer superávit fiscal, contar educação, saúde, contar tudo, daí você faz superávit fiscal, paga os juros, vem mais dinheiro para cá, o Brasil ganha confiança e com esse dinheiro o Brasil desenvolve. Então você não pode ter nenhum gasto social. A política, o que falava? Poxa, o papel do Estado é você acabar com a miséria absoluta. Isso é a primeira coisa. Daí a política consegue implantar o Bolsa Família. Graças ao trabalho extraordinário, inclusive, aqui do Patrus e da turma dele, que não foi... Você tem duas coisas. Você tem a vontade política, que é muito importante, mas você tem um trabalho intelectual, um trabalho de planejamento por baixo disso, que é fantástico. Ou seja, o lado moderno, o uso de estatística, a criação desse imenso banco de dados, as formas de avaliação, e tudo não saiu do Banco Central. Não saiu da Fazenda, não saiu do mercado. Então, essa ideia de que você tem um lado atrasado, que são os movimentos sociais, as organizações sociais, a Bolsa Família desmente, né? Porque ele passa a usar uma metodologia que passa a ser reconhecida internacionalmente. E daí, quando você consegue os resultados, você consegue trazer esse pessoal do submundo aí para o mínimo de dignidade, você gera um outro mercado, e mais o aumento do salário mínimo, que é muito importante também, você gera um mercado no Nordeste que está levando para lá todo o processo de industrialização novo. Outro dia eu estava vendo, quando é que foi ontem? Ontem tinha alguns analistas, domingo. Um economista que eu respeito muito, que é o José Roberto Mendonça de Barros. Você veja o que a má informação faz com esse país. O Zé Roberto ele faz um artigo para o Estadão, mostrando... O Zé Roberto é um cara acima de qualquer suspeita. É um dos economistas mais corretos e menos dogmáticos que eu vi até hoje. Mas ele começa a analisar o que está ocorrendo com o Nordeste. Fala, isso aí não é sustentável. Não é porque o Bolsa Família permite um salto inicial no mercado de consumo, mas esse salto não se mantém. Você tem o primeiro salto. Você tem aquele monte de miserável que não come nada. Se você põe o Bolsa Família, você põe 100%
recebendo Bolsa Família, você não cresce mais, porque mais que 100% você não tem. Então, a visão dele é a seguinte: isso aí não é sustentável, então o Nordeste, passar desse efeito inicial, desse salto do Bolsa Família, ele vai estagnar. Por que ele fala isso? Porque pelas informações que ele lê nos jornais, não está acontecendo nada no Nordeste. Só que quando a gente vai para o Nordeste, o que está acontecendo? Depois que você criou esse mercado inicial, você tem indústrias de todo tipo indo para lá. Você vai em Pernambuco, o planejamento de Pernambuco, lá com a Transnordestina, com os estaleiros, com aquela refinaria que está sendo construída lá, eles já estão planejando levar o gás para o interior. O interior já tem uma demanda hoje, no comércio local, graças ao salário mínimo e Bolsa Família. Então você já deflagrou o processo de desenvolvimento lá. Como é que você fica sabendo? Indo lá. Porque lendo os jornais não dão. Então você vê, um economista cujas análises vão servir de base para um conjunto grande de empresas, que ele tem como matéria-prima a informação. E a informação chega distorcida. A análise vai distorcida e quem receber a análise vai estar fazendo planejamento errado. Obviamente, essas grandes empresas não caem nessa. Quando você pega Nestlé, Philips e tudo, eles estão com a previsão aí para 40% das vendas para a classe C e D. Estão se instalando no Nordeste hoje, para todo lugar que você vai, não é só Pernambuco, não. Vai para Ceará, você está tendo uma revitalização lá. Centro-Oeste é a mesma coisa. Ou seja, aquelas regiões onde você tinha mais pobreza, foram as que melhor sentiram o aumento do salário mínimo e do Bolsa Família. Então foi naquelas em que você teve um crescimento acima da média. E esse crescimento acima da média está atraindo um conjunto de empresas que vai se autoalimentar, que nem ocorre na China hoje, obviamente numa dimensão menor, vai autoalimentar o desenvolvimento. Mas se você se baseasse só nos jornais, você estava na água aí, né? Hoje, o que vai ser daqui para frente o jornalismo? Então você tem as novas classes sociais chegando, os novos grupos de opinião chegando. Vou dizer, a melhor avaliação que eu tive até hoje, vou me xingar aqui, que nem me xingaram no blog aí, sobre o que vai ser o jogo político daqui para frente, foi do Zé Sarney. Ele, no auge daqueles ataques contra ele, aí, ó, já me olhou todo. Minha filha falou: pai, como é que você escreve um negócio desse? Eu falei: o que eu posso fazer? No auge daquela campanha contra ele escreveu algo sobre o novo jogo político que vem pela frente. Aí até eu convidei, eu até passei por cima de uma... Em 87 ele conseguiu meu pescoço na Folha, lá, umas negociações meio nebulosas lá. Passei por cima disso, fui conversar com ele e convidei para fazer uma palestra no lançamento do Brasilianas. E foi uma palestra fantástica. É um cara que conhece tudo do baixo mundo político aí, né? Conhece do alto mundo, o alto do sentido que é Senado, mas também que é muito... E é um intelectual que tem capacidade de formulação, né? Então ele estava contando o seguinte, ele falou, veja bem, e daí eu volto àquele tema da sociedade civil. Quer dizer, nós tínhamos nos anos 80, não havia sociedade civil. Nos anos 90 começa a aparecer a sociedade civil, quando aquele modelo de Estado que nós tínhamos, que tudo era decidido em Brasília, é desmontado pela Constituição de 88. Então começa a aparecer a sociedade civil, começa a aparecer ONGs, começa a aparecer associações, a nossa cidade, minha, Doutor Casim Poço, lá, nós sempre tivemos aí organizações sociais muito interessantes lá, quando vem período de ditadura, que valia era o deputado despachante, o cara que ia lá conseguiu uma verba aqui e ali. E depois começou a renascer de novo essa sociedade civil. E nos últimos anos ganhou um impulso extraordinário com essas conferências nacionais aí, que são um fenômeno. No Brasilianos eu comecei a fazer alguns programas com essas conferências, e eu me assustei com a dimensão delas, né? Quando a imprensa fala das conferências, parece que aquele é um bando de fanáticos querendo a tomada de Bastilha. Daí eu fui convidado para palestrar numa conferência. Que conferência que é essa? Conferência Nacional da Inovação. Quem faz parte da conferência? Movimentos Sociais, Sociedade Brasileira de Física, Confederação Nacional das Indústrias, Fiesp. Então, essas conferências, que é o quê? São movimentos para colocar a sociedade civil sem mediação de políticos, sem mediação da mídia, em contato com o poder público. Para quê? Para passar as demandas dela, que não necessariamente vão ser todas satisfeitas, vão ter que passar pelo Congresso também, mas trazer uma revitalização em termos de ideias, em termos de propostas. E depois, a partir do momento que você tem isso aí, o governo federal, consultados aí, conselhos municipais, estaduais,
define um conjunto de orientações que vão até a base, graças a essa estruturação. Então você tem hoje conselhos aí de assistentes sociais, que eu nem sabia que existia, pô. Você tem esse Conselho das Mulheres, que conseguiu a aprovação dessa lei Maria da Penha. Você tem o SUS, que é a matriz original de tudo. Então, outro dia eu fiz um programa sobre os pontos de cultura. 18 mil pontos de cultura produzindo cultura. Quem são esses pontos? Alguns ONGs que surgiram aí nos anos 90, outros que surgiram um pouco depois. E todos eles, esse é o ponto mais interessante, eles fazem o lobby do quê? Da cultura. Então não tem esse negócio de manipulação de partido. Se o partido começar a entrar no pedaço, esvazia. Então, todo esse conjunto, você tem lá a conferência para abusos contra a criança, conferências para isso. Isso aí é uma vitalidade da sociedade civil que nós nunca tivemos antes. O que diz o Sarney na palestra que ele fez lá? Esse conflito entre mídia e Congresso existia porque ambos os lados queriam ser os portadores aí da opinião pública, os porta-vozes da opinião pública. Então, o político fala, eu sou o porta-voz porque eu fui eleito. A imprensa fala, eu sou o porta-voz porque eu reflito a opinião pública. De repente, ele fala, começa a aparecer no Congresso ONGs em que o sujeito, o presidente da ONG, falava sobre aquele tema de forma com muito mais autoridade que o deputado. O deputado é aquele conjunto de ideias vagas aí sobre diversos temas. Então, o cara da ONG, ele passa a ter muito mais legitimidade que o deputado. Isso é o Sarney falando, o político Sarney. E com a internet, começam a aparecer blogs para tudo quanto é lado, falando sobre os seus temas com muito mais legitimidade do que a velha mídia. Então, esse país que está surgindo agora, com o fim, ainda tem uma grande luta pela frente, mas com o fim do monopólio de opinião, você vai permitir que o jogo político se complete numa outra dinâmica que não é mais a democracia representativa. É muito mais, é um aprofundamento da democracia. Nos anos 90, veja bem, até algum tempo atrás, só entrava na pauta política o que passasse pela mídia. O pessoal fala, pô, a mídia criminaliza o MST. Criminaliza. Mas o agronegócio também é órfão da mídia. A BIMAC é órfã da mídia. Minas Gerais é órfã da mídia. São Paulo, qualquer suspiro do Serra aí, vira coisa de estadista. Véio. Você pega esse negócio da enchente de São Paulo, a enchente ocorreu porque desviou o recurso que era para desassorear o Rio Tietê para ir para o Rodanel. Isso aí não apareceu, né? Não apareceu na internet, não apareceu na imprensa. Você teve uma reunião em Brasília de 4 mil agricultores. Não saiu uma linha na imprensa. Não saiu, não aconteceu. Mas, por outro lado, se você coloca meio ponto percentual, 0,25 de IOF sobre capital externo, virava escândalo na mídia. O Brasil atrasado, vai acabar o Brasil. A expectativa, como que é feita até hoje, como que é feita a política monetária, que mexe com todo mundo, mexe com vocês, com todo mundo. Você tem lá 2 ou 3 departamentos de banco que falam, a inflação vai aumentar. Não tem base em nada, chute. Daí passa para 2, 3 jornais, para uma televisão, para uma rádio, e fala, a inflação vai aumentar. E o Banco Central faz essa manipulação. Daí, em cima disso, as taxas de juros futuras aumentam. E daí todo mundo que aplicou em taxa de juros futuros fala, se a inflação não aumentar, eu perco. Então todo mundo passa a falar que a inflação vai aumentar. Daí todo mundo falando que a inflação, todo mundo que eu digo, só o mercado financeiro. Falando que a inflação vai aumentar, daí o Banco Central tem autoridade para aumentar a taxa de juros. Com a internet, muda esse modelo. Então você vai falar, por que dizem que a inflação vai aumentar? Não, porque a economia vai crescer muito no próximo ano e vai aumentar a inflação. Tudo mentira. Esse ano, depois que o Banco Central aumentou os juros aí, a inflação começou a cair antes, não em função dos juros, mas porque não tinha aquela tendência de alta dela, era uma tendência pontual por conta de alta de alimentos aí. Com a internet, o que vai acontecer? Na hora de saber se a economia vai melhorar ou não, você vai ter dentro de uma mesma base tecnológica, a BIMAC falando, o sindicato falando, interior falando, centro-oeste falando. Então, o conjunto de informações que você vai ter para poder analisar e transformar em fato político é muito maior. Então, hoje, vamos pegar o FMG. Nós estamos tentando montar essa parceria, já começamos, uma parceria muito honrosa para a gente com a TV UFMG. Mas veja aqui, vocês têm um conjunto de demandas grandes aqui, demandas de acadêmicos, demandas de departamentos específicos, tem um conjunto de informações
Se for pegar as informações, os dados, as informações que vocês geram, que podem virar notícia, é muito mais do que uma editoria de tecnologia ou de ciência de um jornal. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Aqui vai gerar informação, a TV já está gerando programas e tudo. Esse mundo da UFMG vai ser levado para fora por vocês. Não vai ter que ter a interferência do jornal. Para virar notícia não tem que passar pelo estado de Minas. Pelo estado de Minas aí, né? Dureza, né? Além de tudo, né? As grandes empresas, todas vão ser geradoras de notícia. A Petrobras já é. A Petrobras acabou com a... Quando a Petrobras começou com o blog dela, foi um bafafá. Né? É o fim da liberdade de imprensa. Então a gente fala, mas não estou entendendo. Se os jornais publicam uma versão só, e com a Petrobras eu tenho duas, eu ampliei o direito à informação. Daí o Ganduca, diretor de redação do Estadão, ele distraiu e falou, não, mas o ponto fundamental da liberdade de imprensa é a liberdade de edição. O que é a liberdade de edição? O jornal escolheu o que é relevante e ele publica o que é relevante. O pânico dele era esse. Esse blog da Petrobras foi histórico, que desmontou a campanha. Era uma piada, uma piada. O Globo publicava lá a denúncia, descia no blog da Petrobras. Era desmontada a denúncia. Eu falava, mas não é possível, uma empresa desse tamanho, eles não vão conseguir fazer uma denúncia consistente. Não conseguiram. Então a Petrobras vai produzir as suas informações, a FIENG vai produzir as suas informações, a Prefeitura de Belo Horizonte vai produzir as suas informações. Quando eu quiser, eu vou ter um jornal que eu vou buscar as informações ali, pego as informações e compõe as reportagens. Não tem que ter uma baita de uma... Você pega o Nordeste hoje. O Nordeste é a região central hoje de desenvolvimento do país. Os jornais têm, em geral, uma sucursal em Pernambuco com 2, 3 repórteres para cobrir todo o Nordeste. Olha, daqui a algum tempo eu vou identificar blogs, sites que dão informações consistentes e pego a informação direto lá. Daí vem aquela conversa mole. Fala, bem, mas a informação da Petrobras não é confiável, que ela só vai dar a informação que interessa a ela. É claro, mas toda informação que ela der é 100 vezes mais confiável do que a informação sobre ela que sai no jornal. Ela é uma empresa de capital aberto, se qualquer informação falsa que ela der. Então, quando eu quiser ouvir a Petrobras, eu não vou pegar a matéria da Petrobras com uma verdade absoluta. Mas para pegar as aspas lá, eu não vou me confiar no que a Folha dá, no que a Veja dá e no que o Globo dá. Eu pego a informação lá. Depois, as demais informações eu pego de outras fontes. Então, o exercício do jornalismo muda substancialmente, né? E daí o desenho da internet daqui para frente vai ser isso. Todos esses pontos novos geradores de notícia, podem ser cooperativas no interior. Você pega esses pontos de cultura, você tem um ponto de cultura de uma tribo indígena lá, ué. Uma tribo indígena. Quando eu quiser a informação da tribo indígena, é lá que eu vou buscar, ué. Se eu quiser informação contra a tribo indígena, eu vou pegar por perto lá também. Ou alguém que tenha analisado aqui, não necessariamente dentro da grande imprensa. Então, o papel do jornalista passa a ser cada vez mais o de mediador. De mediador. Aliás, quando se fala desse negócio que a Petrobras, ou o Debrecht, ou o Grupo Ultra tem interesse só da informação favorável, o que a imprensa faz hoje? Eles soltam os releases, vai para o jornal dá uma guaribada lá para fingir que ele que apurou a informação. Nessa guaribada, em geral, eles conseguem distorcer a informação e publicam como se fosse uma informação isenta também, né? Então, dentro desse jogo, a gente vai ter finalmente, nós vamos ter... primeiro, o direito à informação de uma forma plena, porque você vai ouvir todos os lados aí dentro da internet, e com o tempo você vai ter esse caos da internet hoje, ele vai se organizar em torno de alguns pontos de aglutinação. Então você vai ter blogs, portais, sites aí que vão aglutinar um conjunto de portais, sites que produzem informação, vão usar aquela informação, devolver audiência, mas tudo dentro de uma base de pactuação. Você não tem mais o dono do pedaço, né? Outro dia eu estava conversando com o Diniz foi ser minha testemunha lá dessas ações que a Veja me move, e ele tentou explicar para o juiz que pior que o assassinato de reputação era quando você põe a lista negra. E com o Diniz é um saco, né? Com o Diniz vai dar uma palestra lá, tem 3 palestrantes, ele é o principal. Daí sai uma matéria no Estadão, na Folha e tudo, falando dos outros 2 e não falando dele, né? Comigo, mesma coisa aí, mas veja bem, não faz diferença mais hoje em dia. O blog lá eu tenho 40, 50 mil visitantes únicos por dia. E esses visitantes únicos, eles pegam as notícias e levam para outros blogs.
Então, o direito de resposta, eu não vou dizer quem são as pessoas, mas eu publico algumas matérias de alguns colunistas de outros jornais, eu publico no blog lá, aqueles mais interessantes, e eles me falam, olha, dá mais repercussão na internet do que no meu próprio jornal. Então não tem mais essa questão a lista negra hoje ficou uma piada, né? Aliás, o grande erro dos jornais foi justamente achar que quando fecharam o pacto em 2005, que criar uma frente única para derrubar o governo, criando uma frente única, eles se autoprotegendo, eles seriam o maior poder do país, porque o que eles não dessem não aconteceria. Não entenderam a internet. Só para terminar, só contar um pouquinho alguns fatos que eu estou apurando aí. O que ocorreu em 2005 foi esse pacto. Esse pacto teve a participação do Sabino da Veja, do Alicânio do Globo, do Berval Pereira, o Otavinho entrou de gaiato, mas entrou, e teve a articulação direta do Zé Serra, que me fez romper com 30 anos de amizade com o Zé Serra. E esse pacto consistiu em pegar o poder que a imprensa tinha até então, juntar numa linha de frente para fazer a chamada guerra de exaustão, né? Denúncias sucessivas até derrubar o governo. E para que essas denúncias sucessivas pudessem ocorrer, você tinha que acabar com uma das características dos anos 90, que era a diversidade de opinião. Nos anos 90, você tem os jornais, eles entendem que tem que pegar diversos públicos, então eles abrem espaços para colunistas que frequentemente discordavam da própria cobertura do jornal. Era o que eu fiz todos os anos 90 aí, na própria Folha, né? E dentro daquele pacto, eles precisavam tirar as pessoas que não fechassem com esse tipo que não se subordinassem, digamos, a esse tipo de pressão. E daí pegam um rapaz que hoje está queimado já, que é o Mainardi, ele faz os ataques aos diversos jornalistas apontados, e os respectivos jornais não repercutem, mas mostram que não vão apoiar os seus jornalistas. E a partir daí ficava claro um processo de fritura dos jornalistas. E daí esse episódio deriva depois para esse conjunto de assassinatos de reputação. A imprensa passa a utilizar o assassinato de reputação não apenas como uma forma de aumentar a tiragem, mas de jogadas comerciais, né? Mas tem juízes que sofrem ataques, desembargadores que sofrem ataques. Eles jogam todo o poder de toda a mídia para tentar consagrar o Gilmar Mendes como o maior presidente da história do Supremo, e o Gilmar sai como o pior, na imagem dos próprios leitores dos jornais, como o mais desacreditado presidente da história do Supremo Tribunal Federal. Eu diria que Satyagraha foi um divisor de águas que mostrou que aquele poder de formação de imagem, de destruição de imagem da mídia, estava com os dias contados, né? Daqui para frente a gente vai ter que acostumar com a diversidade, veio para ficar, graças a Deus. Acabou a hegemonia. Eu sempre conto que quando eu comecei a série contra a Veja, meu blog teve o apoio de 800 blogs, 900 blogs, passaram a reproduzir a série. Daí eu pensava, esses 900 estão comigo, 800, para o que deve é? Não, eles estão para esse caso específico. Então, para cada caso, você tem que refazer as alianças, e isso obriga a ter uma legitimidade muito grande. Então, quem não consegue ter essa legitimidade, dança. Então, não tem mais dono. A internet não tem dono. Ela tem o exercício da democracia, porque os superpoderes que dominavam a opinião pública nesse período, que permitiram, durante algum tempo, essa legitimação da mídia através da diversidade, não existem mais. Ou existem de uma forma cadente aí, né? Então, com isso, estamos entrando finalmente na era da democracia. E daí, pegando o Charney de novo aí, ele acha que o desfecho disso vai ser formas de democracia direta. Veja bem, acabaram os partidos políticos. Você pegar, por exemplo, vamos pegar os grupos de opinião hoje. Você tem grupo que discute aborto. Você tem grupo que discute célula-tronco. Você tem grupo que discute cota racial. Você acha que o PT, o PSDB, consegue sintetizar as demandas de todos esses grupos? Não tem isso mais. Não tem. Então,
cada vez mais os partidos políticos vão ter menos expressão, os diretórios políticos menos expressão, e esses grupos vão se organizando de acordo com um conjunto de interesses deles aí, e com isso a gente caminha para chegar em algo semelhante das grandes democracias estabilizadas, de partidos que tendem um pouco para um lado, para o outro, mas sem esse propósito de desestabilização que a oposição sempre fez aqui. O PT, quando era oposição, tentava derrubar o governo. Quando o PT vem para o poder, você fala, putz, agora vai ter... O PT virou poder, então o jogo a partir de agora vai ser civilizado. Daí vem o PSDB com a imprensa tentando derrubar o governo. Então, com o fim desse superpoder do mercado de opinião, a gente caminha para um regime efetivamente democrático em que esses valores de inclusão social passam a ser valores hegemônicos. Porque tem importância política, tem importância social e tem importância econômica. Então, feliz de vocês que estão entrando no mercado aí nesse momento em que o Brasil desabrocha. Muito obrigado pela disposição. Você assistiu à palestra Jornalismo na Web e Convergência de Mídias, com o jornalista Luiz Nassif. O Circuito FMG Especial termina aqui. Até o próximo programa.